Aí, pessoal, tô com um grande amigo aqui nessa manhã maravilhosa, Jorge Witt. Ele é presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Prazer ter você aqui. Legal, Bigode. Show de bola, cara. Eu tô com um projeto da Kombi, que é um podcast louco pra falar com você. E por ser no antigo, eu queria saber se você tem alguma história pra contar pra gente que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode. Bacana. Eu tenho uma história de um Fusca, né? Eu sempre tive moto na juventude. Aí um dia resolvi comprar um Fusca, né? Certo. Inclusive vim buscar aqui no Jardim Silvina. Qual que era o problema? Eu não sabia dirigir. Você não sabia dirigir? Aí eu vim com a minha namorada na época, que depois virou minha esposa, buscamos o carro, voltamos para São Caetano do Sul, só que aí tinha um problema, Bigode. Ela morava no Jordo, eu precisava levar ela. Puxa vida. Então eu fui, parecia uma bolinha de pinball, né? Assim, ó. Consegui deixar ela na casa dela, e aí teve um problemão. Eu precisava estacionar o carro, e eu não tinha habilidade. Então, foi minhas primeiras raladas, foi com esse Fusca, né? Que eu já no dia deixei ela, fui tentar estacionar e já ralei tudo esse carro. Que cor que ele era, você lembra? Era branco. Era branco. Era branco. Que ano que era, Jorge? Mais ou menos ali. 72, mais ou menos. Por aí, né? Por aí. Todo brasileiro tem uma história com a marca e não está sendo diferente, né? Ou com o antigo. Esse Fusquinha faz parte da vida dele, ele está tendo a oportunidade de contar para nós que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode. Vamos lá para a Kombi para a gente fazer um bate-papo legal, falar um pouco do profissional, da vida pessoal? Vamos lá. Vamos lá? Combinado. Vamos lá. Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilhe, dê sugestões e ative o sininho. O bate-papo aqui eu tenho certeza que será incrível. E eu estou com o aniversariante do dia de hoje, dessa manhã maravilhosa. Jorge Witt, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Prazer ter você aqui, meu amigo de luta, Prazer, de amigo. Carreira, combativo esse homem. E ele tem um papel importante na vida das pessoas para uma sociedade melhor. Bom, você contou a história de um Fusquinha ali incrível e agora nós vamos dar continuidade. Eu queria que você falasse, inclusive, eu sei que você é dos bancários e eu sou metalúrgico, mas você falou, pô, meu pai, Bigode, a vida dele inteira foi ser metalúrgico. E você trouxe um documento aqui, olha, Rodolfo, né? Rodolfo. O sobrenome dele, pronuncia aí. Olovachuk. Olovachuk. Ele trabalhou, inclusive essa carteirinha do Senai aqui, aqui Jorge? do Senai Tamandaré, né? Matrícula dele aqui, ó, 1/3 de 1956. De 56, ele e fez... a empresa que ele estava, Arno. Na época aqui já então vinculado. Ele fez o Senai aqui, né? Aqui. Inclusive, nós estamos nesse ambiente aqui no Almirante Tamandaré, que é o Senai, e o Senai, essa ferramenta foi criada para desenvolver a indústria, e a Arno já tinha trabalhadores ali, né? E tendo esse conhecimento justamente para a evolução da indústria, né? Incrível o espaço que nós estamos aqui. É isso. Muito bom estar aqui nessa casa, nessa formação de jovens, de talentos, né, do mercado de trabalho. E a gente vê, olha, nós estamos falando de 56, então a gente dá um salto na história chegando hoje, né, em 2026. E com certeza continua fazendo esse papel com a evolução da tecnologia, capacitando os trabalhadores aí para o mercado de trabalho também, do setor da indústria e metalurgia. E os grandes laboratórios estão dentro do Senai, do SESI. O SESI trata de educação, de cultura, lazer, esporte, inclusão. Então, essas ferramentas, elas são importantes. Não atende a toda a sociedade, mas a parte que ela atende foi o que o Jorge Witt falou. São talentos, e esses talentos são para evolução, né? Para todo esse conhecimento que a gente trata, e eu tenho certeza que ele pensa como eu, que é através do conhecimento que a gente avança. Jorge Witt, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Cara, existe uma transformação no mundo do trabalho muito grande, principalmente com os bancários, né? Sim, nós
como outros trabalhadores, estamos passando por uma nova revolução, né, que a gente chama de tecnologia. E na nossa área, ela é muito afetada, né, porque a gente sempre foi uma área já de inovação, os bancos, né, e trazendo aí sempre questões novas, digitalização, máquinas de autoatendimento, máquinas que no passado faziam inclusive talão de cheque, transações, né, via celular, via a forma da internet conectada. E agora a gente está passando pela nova transformação, que é a inteligência artificial e as novas modalidades, né, muitas vezes de tentar melhorar os processos internos dos bancos, mas também muitas vezes tendo impacto direto com o emprego, né? E na outra ponta, a gente tem que sempre colocar também a sociedade, porque nós estamos ainda dentro de um país onde você tem muitas pessoas sem internet, sem acesso ao digital, né? Então a gente tem discutido muito isso também com os bancos, que essa transição ela tem que levar em consideração o trabalhador numa ponta, mas também a sociedade. Você não pode empurrar a sociedade para a digitalização. Sem dúvida nenhuma. E ele avançou bastante no assunto porque ele está pronto para debater isso em qualquer meio. Então, para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilhe e dê sugestões, porque nós estamos falando aí de algumas barreiras invisíveis que a gente acaba ultrapassando sem perceber. Começou com os caixa 24 horas, hoje tem autoatendimento que ele falou, inteligência artificial e como que a sociedade se vê em vários lugares, né? Nos grandes centros, internet. Mas tem lugar que a internet não chega, viu, gente? Por mais que a gente esteja avançado. E quando você coloca a sociedade nesse meio, você está chamando a atenção dos governantes, de pessoas que tomam decisões, certo? Sim. Você é presidente de um sindicato importante. Debater com a sociedade. A sociedade, quando você vai debater numa escola, numa universidade, tem esse entendimento ou ainda falta entendimento, Jorge? Tem sim. Infelizmente, na sociedade moderna, muitas vezes as pessoas estão mecanizadas, né? Então elas acordam, fazem as questões e às vezes não percebem muito isso que a gente está falando. Mas nós, né, temos campanhas, por exemplo, uma campanha, eu quero mais agência. Os bancos têm fechado agências bancárias, né? Sim. Nós estamos em campanha nacional dos bancários. Então a gente fica na porta dos bancos, fazendo atividades, né, não só com som, mas também com panfletos, lembrando os direitos da sociedade. Porque a forma moderna que é colocada, muitas vezes as pessoas são empurradas para fora dos bancos. Fala, você tem que se autoatender em máquina, tem que ir num correspondente bancário, ou está faltando agência, a gente precisa cobrar. Então, assim, a sociedade, às vezes, nessas atividades, elas têm entendimento, a acolhida é muito boa, e você acaba despertando a cidadania. Ô Jorge, mas você trouxe aqui o panfleto, som e redes sociais. A gente vê que muita coisa, as coisas vão passando nas redes sociais, mas não com esse contato físico. Então você ainda fala do contato físico. Porque quando você entrega um panfleto, você tem um som, como é contagiante, vocês conseguem atingir o objetivo? Consegue. Esse contato físico ele é imprescindível. É imprescindível? Imprescindível, porque quando a gente está na comunicação das mídias sociais, você não tem uma interação. Você posta ali um conteúdo. A interação fica muitas vezes a pessoa escrever alguma coisa. E quando você tem um contato físico, você está em loco conversando com a pessoa e você está colhendo tudo aquilo que ela está percebendo e às vezes as sugestões importantes que a sociedade também traz. Então isso é uma troca, né? É imprescindível esse contato físico que a gente tem com a sociedade. É muito interessante o que você está trazendo, porque assim, olha, quando eu falei em barreiras invisíveis, é as coisas que ele colocou aqui, gente. A gente não... Por exemplo, na minha geração, na sua ainda, que a gente pegava fila, pagava no caixa, tinha uma resistência de ir para o aplicativo. Hoje, além do aplicativo, autoatendimento, a gente não tem contato com as pessoas. Se você vai fazer depósito, é no caixa, se você vai numa loja, já está lá nos mercados. E existe um esvaziamento de postos de trabalho. Ele é grande, né? Você tem algum número assim que você fala, olha, diminuiu e nós estamos tentando recuperar através das plataformas digitais. Como é que está isso, cara? Você consegue mensurar? Consigo. A gente... Nos últimos 10 anos, a gente perdeu aí pelo menos de 20 a 25 mil trabalhadores. 20 a 25 mil trabalhadores. Não só por fechamento de agências, novas tecnologias, né? Mas a própria transformação, né, do setor nosso que é financeiro. Porque, como você disse, no passado, o papel dos bancos era abrir para a sociedade
e atender o pagamento de contas e outros serviços. Hoje, a transformação que a gente está, os bancários eles são consultores e vendedores. Eles são consultores para as questões financeiras e vendedores. Sim, então esse papel saiu de dentro do banco, seja para as pessoas pagarem, colocar em débito automático, pagar em correspondente bancário, etc., né? E causou essa diminuição. Por outro lado, a gente tem uma evolução na área de TI, que a gente tem discutido, então tem migrado para esse setor, os bancos investem muito, né, na área de TI, então você tem um número considerável, mas também se você pegar e olhar o sistema financeiro, né, até porque a gente não tem uma regulamentação do sistema financeiro do artigo 192 da Constituição Federal, desde 88 a gente está esperando essa regulamentação e a gente tem assistido à desregulamentação. Então a gente tem visto casos, né, como o Digimais, agora do Edir Macedo, do Banco Master, de outras fintechs, né? Então é uma questão que tem crescido e também considera-se um número grande de trabalhadores também como cooperativas e outras questões. Ainda a gente tem uma quantidade grande de empregos porque a gente tem dois grandes bancos públicos, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que ainda mantém uma quantidade grande de trabalhadores concursados. A gente tem cobrado novos concursos, mas ainda tem uma quantidade grande de trabalhadores e trabalhadoras. É muito importante isso que você está trazendo, que esses bancos, inclusive, eles foram criados para fomentos, né? Para projetos, seja ele na indústria, seja ele da cultura, seja de várias frentes. E vocês têm participado efetivamente, cobrado para ter mais campanha nacional, né? Ela amplia. Você falou mais agências, além de discutir poder aquisitivo, as cláusulas sociais para proteger os trabalhadores, para que também não venham esses cortes que do jeito que eles querem fazer, que muitas vezes vem cortes violentos aí, né? Sim, a nossa campanha nacional chama nacional até porque envolve cláusulas sociais. E também é nacional porque a nossa convenção de trabalho ela é nacional. Então ela abarca cerca de 420 mil trabalhadores, dos bancos privados aos bancos públicos. Okay. Então a gente tem um comando nacional, a qual a gente também faz parte enquanto sindicatos bancários do ABC. Ontem tivemos inclusive negociação, né, com a FENABAN, representante dos banqueiros. E tem temas importantíssimos, Bigode. Por exemplo, nós estamos conseguindo avançar de um caso que aconteceu aqui em São Bernardo, né? Sobre a questão do racismo, né? Então um cliente entrou numa agência bancária, xingou a vigilante, né, com práticas racistas. Através dessa experiência que aconteceu, a gente viu que as áreas dos bancos estavam despreparadas para fazer esse acolhimento, dar orientação, e fruto, infelizmente, de uma coisa ruim, está frutificando nessa campanha, que a gente vai conseguir ter um canal de denúncia de racismo, de LGBTQI-fobia e outras práticas, inclusive para denunciar cliente, né, das práticas que acontecem. Então, às vezes, de uma coisa ruim, a gente consegue transformar numa política bacana. Mas a gente já discutiu tecnologias, os impactos da tecnologia no mundo do trabalho, o fechamento de agências no local de trabalho, a igualdade de oportunidades e ascensão salarial entre homens e mulheres e mesmo salários. Discutimos pautas de saúde e a nova NR1, que no nosso caso fala das questões e os riscos psicossociais, e a nossa categoria, infelizmente, é das mais afetadas violenta. Dentro do INSS com os números. E o assédio também, números que são cobrados o tempo todo, para quem trabalha no banco é um negócio assim violento. Por isso, para você que é bancário, tem que acreditar em quem está à frente, representando vocês nos fóruns que o Jorge Witt participa e que defende. Ele é combativo, é sindicato combativo, por isso eu trouxe ele para trocar essa ideia. E aí, eu estou feliz de estar com você, porque é o seguinte, dia do aniversário, contou a história do pai dele, trouxe com o maior carinho, reviveu esse momento, e eu quero te dar um presente, né, meu? Olha só. E bacana. Aqui o meu pai também trabalhou na Volks, viu? Combinado com o bigode, que tá marcado o nosso. Olha que bacana, ó. Ah, curtiu? Pra caramba. Vou guardar com o maior carinho o bigode. E parabéns aí pelo projeto, pelo programa, né? Dando oportunidade pra gente trazer outras visões também de outros setores. Eu desejo o maior sucesso, obrigado pelo carinho. Obrigado você, do aniversário pô. E pelo sempre carinho que você teve por mim. Lógico. Que precisar, estamos junto e misturado. Porque aqui não há divisão de classe, não só metalúrgico e bancário, mas somos classe trabalhadora e queremos a mesma coisa que você. Como meu companheiro Moisés
do Sindicato dos Metalúrgicos sempre diz, o projeto da classe trabalhadora é simples. A gente quer só ser feliz. Ser feliz. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia.